The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Olá, bem-vindo a mais um Primeiro Meias. Hoje estamos aqui bonito para a gente falar nessa nova era que a gente vive, né, com tanto estresse, com tanta falta de tempo e etc. É uma palavra bonita para te colocar numa outra posição, sabe? É quase um status hoje você se sentir ou se dizer resiliente. Não, você é automaticamente superior às outras pessoas. Já percebeu? Tipo assim, você conseguiu, é quase, olha, a pessoa voou longe, tá? É quase, você se equipara a Jesus. É isso mesmo, Jesus já na cruz quase. Exatamente, você tá lá, você tá na cruz, você morreu, mas resiliente mesmo é você que morreu e vai lá e ressuscita. Exatamente. Entendeu? Será que resiliente é tipo oferecer a outra face? Pode ser que sim, eu não sei se chega a ser. Não sei se. Porque na verdade vai dizer depois do tapa como é que você vai ficar e se você vai conseguir se levantar, entendeu? Eu acho que o momento de dar a outra face é mais ser afrontoso. É tipo, bate mais! Olha só que eu vi aqui, ó. Pode-se afirmar que uma pessoa submetida a situação de estresse profissional ou emocional e que tolera melhor as circunstâncias opressoras, vencendo a crise sem lesões severas, é um indivíduo resiliente. Então, tipo, você não pode ter trauma, você não pode ter cicatriz. Não, daí você não é daí resiliente. Você é só traumatizado mesmo. Então, isso que eu acho complicado, assim, do tipo, a resiliência é mais uma pressão. A resiliência é uma coisa, tipo, é pra você conseguir superar, tipo, não que não seja bom você receber incentivos para você conseguir seguir em frente em situações difíceis. Mas quando você já tá pressionado, pra mim, é mais uma pressão eu ter que ser resiliente. É isso aí mesmo. Tipo, além de tudo, além de, tipo, tá sofrendo, além de, tipo, tá desesperado, não sei o quê,
Eu ainda tenho que. Eu tava na minha vasta pesquisa do Google, que eu só escrevi resiliência e li a primeira coisa que veio. Uhum. A segunda, porque eu fiz uma escolha ainda, li a segunda página, escolhi pela primeira. Na segunda tinha lá as 10 dicas de como ser resiliente. Uma das dicas era sorria. Tipo, what the fuck? Que tipo de dica é essa? Tipo, é foda que, tipo, eu entendo também que às vezes a resiliência também e algumas coisas, essas frases feitas, essas coisas de psicologia de banquinha, são importantes para algumas pessoas que às vezes estão em algumas situações bem específicas da vida, onde você tá tão fudido que, tipo, é melhor você não questionar muito mesmo. Pois é, daí assim, a gente chega num estado mental onde você tem lugares ali que você é capaz de, aquele momento daquela revistinha, ela te tocou num ponto, assim, que fez você melhorar. Aham. Sorrir é uma dica, mas é horrível porque você não tá trabalhando isso internamente, né? Tem uma dica que eu vi, permitir-se sentir dor. Permitir-se sentir dor, recuar e às vezes enfraquecer, para em seguida retornar ao estado original. Eu acho que isso é para a vida, né? Assim, eu acho que ser resiliente é estar vivo, é um pouco isso, né? Viver não é fácil, a gente tem que seguir em frente, né? De alguma forma. É um básico, não seja um robô. É isso aí mesmo. É engraçado que eu sempre fico falando sobre as etapas do luto e tal, e como é importante passar por todas elas, que às vezes essa imposição, né, dessa obrigação da resiliência, ela vem de um jeito muito negativo, porque ela faz você não passar por essas etapas que são importantes. Por exemplo, quando eu vejo 10 dicas, ou sei lá, 10 etapas, alguma coisa assim, parece que você tem que passar logo pro próximo, porque uma coisa que não falam é que, tipo, não tem tempo certo para você conseguir voltar ao seu estado normal. Dependendo da coisa que você passou, assim. Sabe? Vai ter gente que vai ser 5 dias, outros vão ser 5 meses, tem gente que vai ser 5 anos para passar pela mesma coisa. E o permitir-se sentir dor, e se forem 5 anos de dor, né, profunda? É um pouco isso que você está falando, o tempo de cada um. Então, a gente gostaria de saber dicas para que a gente possa emergir, né, desse profundo. O que... porque quando essa coisa de se permitir sentir dor, significa que você vai sentir dor mesmo. Isso não é fácil, assim, às vezes eu vejo essas dicas, essas coisas me irritam um pouco, porque daí as pessoas parecem que, se permita sentir dor, só que daí quando você tá nesse momento de sentir a dor, todo mundo fica, mas não fica assim. A pessoa quer que você passe pelas etapas, mas não muito. Ela quer que você pule já as etapas. E quando eu falo as pessoas, eu me coloco nessas pessoas, porque eu costumo fazer isso comigo mesma. Eu quero ser resiliente rápido. Tipo, Virginia, vamos tá superando isso logo? A quantidade de vezes que eu não respeitei o meu tempo, olha, não está no gibi da banquinha. E também porque a gente também passa isso pro outro, né? Será que a gente é tão contaminado por essas falas sociais, né? Que aqui tem uma coisa que está dizendo, né? Transformar-se em um otimista incurável, visualizando sempre um futuro bom. Mas aí essas dicas, ela ignora completamente cada um como indivíduo, né? Sim, completamente. E que essas etapas que são importantes, né? Por exemplo, as fases do luto, né? Ou
ou todas essas outras questões de ter sofrido um estresse, uma pressão, como ela escreveu aqui, uma circunstância opressora que você imagina vinda de todos os lados, assim. E você se sobressair a isso, se transformando num otimista incurável, é tão artificial isso. Porque você depois que você retomou, sabe que você se curou, assim, se curou, eu digo, das feridas, elas estão cicatrizando, é impossível você virar um tiozão, um tiozão feliz, né? Não é do tipo, tá, depois disso eu tive meu final feliz do meu filme e vou lá fazer o meu TED Talk. Pra dizer o quanto, olha, gente, o que eu aprendi, e pronto, fim da vida. Não, eu acho que você aprende coisas duras, inclusive. Você, por exemplo, digamos, você passa por uma situação onde você esperava uma coisa específica e aconteceu algo completamente contrário, mas vamos pensar em algo grave, tá? Que você perde a sua inocência, quando você tem esse luto, o luto pela sua ingenuidade, pela sua inocência, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tipo, afinal aquilo morreu, ou seja, você vai ser outra pessoa, né? Então, eu acho que essas dicas são fotos que elas não respeitam as pessoas como indivíduo, nem as experiências, como experiências específicas. Essa resiliência se torna uma coisa artificial, é falso. Esses dias aqui no interior, eu fui fazer uma massagem com uma mulher que vai falando umas coisas pra você e E daí eu tava falando sobre o que aconteceu comigo em 2014, que foi o pior ano da minha vida. E daí ela falou, sim, inclusive você tá passando de novo por grandes mudanças, etc., bem parecidos, né? E eu falei, eu tô realmente relembrando, parece às vezes que tô puxando um ciclo, tal. Você tá, é como se você estivesse recebendo um teste, pra ver se você aprendeu realmente o que você tinha que ter aprendido lá em 2014. E eu achei interessante, assim, porque, imagina, faz uns 5 anos. E é isso, assim, é pra ver se eu aprendi, se eu não realmente me aprofundar com isso, se eu só quiser tapar o sol com a peneira, que foi muito uma coisa que eu fiz, inclusive, eu não vou ter aprendido nada, assim, dessa situação. E eu não vou conseguir transcender e tal. E também acho que tem muitas situações que você não tem muito o que aprender. Você só tem que, tipo, passar por isso. Senão a gente fica também, às vezes, procurando aprendizado em algumas coisas horríveis. Sabe? Porque não é... Quando eu acho que o problema dessa coisa de falar de resiliência é porque não é só a resiliência do dia a dia. O que me preocupa são essas coisas de resiliência quando tem traumas sérios. Traumas profundos que as pessoas têm que lidar e que são muito mais difíceis de você ser resiliente. E eu não gostaria que ninguém se culpasse por não conseguir ser resiliente. Sim. O que eu acredito mais do que resiliência é naquilo, novamente, sempre citando o Andrew Solomon, do crie sentido, construa identidade. Que é quando você passa por várias coisas muito merda na sua vida, ou passa por traumas, etc., ele fala fora de sentido. Que eu acho mais legal, inclusive. Porque é isso, assim, às vezes o sentido não tá ali na nossa cara, tá? Você vai ter que forjar um pouco o sentido para aquilo. Porque é muito difícil de lidar, às vezes, umas coisas que a gente fica tipo, por que isso aconteceu comigo? Sabe, por que eu tinha que ter passado por isso? Por que eu tive que viver isso? Ele falou, forge sentido e construa uma identidade, que é... Daí vem essa parte muito importante de construir identidade, que é, com o sentido que você dá a essa coisa que você passou, você constrói a sua identidade, porque você é quem você é por causa dessa coisa que você passou.
e essa construção vem disso, das experiências da vida, né? E essas experiências vêm de coisas boas e coisas ruins. Então a gente cai de novo na coisa de ser resiliente. Mas é que a resiliência ela pode estar tanto na coisa simples, do tipo, consegui colocar as meias. Parabéns, estou sendo resiliente, pois estou conseguindo superar o desafio de não querer fazer nada. Quanto pode vir de superar a situação de um abuso, por exemplo. Né? E o que é o superar, a gente entra em várias questões, assim, mas eu acho que o que eu me irrito um pouco, assim, acho que não é com o fator das pessoas conseguir terem força para fazer isso ou não. É porque a nossa sociedade costuma sempre pegar alguma coisa para colocar mais uma obrigação na nossa agendinha. Né? Mais uma vez a gente tem mais uma coisa que a gente tem que fazer para se encaixar na sociedade como um todo, assim. Então hoje em dia a gente tem essa nova onda dos coachings e tal, que tem uma coisa muito bacana, mas é como sempre, parece que toda vez que surge uma coisa bacana ela tem que ir sempre ao extremo e até que ela vira uma merda. É uma saturação, né? Esse final de semana eu assisti um filme que é bem bacaninha, inclusive, francês. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é sobre um grupo de nado sincronizado masculino. Você viu? Não. O nome em português é horrível, acho que é Um Banho de Vida. Mas basicamente são uns caras que já estão assim, lá a partir dos 50 anos, então acho que tem 40 e tal. Mas a partir dos seus 50 anos, assim, tem uma empresa que tá falindo, o outro tá ruindo o casamento, o outro tá em depressão não sei lá quanto tempo, o outro sempre foi considerado um loser e cuida do lugar da piscina e sofre bullying por parte de todo mundo. O outro é um músico frustrado que a filha... Enfim, cada um ali tá... É uma mini sociedade. E daí eles começam a fazer nado sincronizado masculino. E daí tem a professora que também é uma ex-nadadora de nado sincronizado e alcoólatra, né? Aparece ela nos encontros lá, enfim. Mas é interessante, assim, algumas coisinhas que eles vão falando. Lógico, é um filme gostosinho de assistir e tal, mas sempre tem uma reflexão, e tem uma reflexão, assim, sobre a resiliência e principalmente... por exemplo, o personagem principal, né, que leva a maior parte da narrativa, que é esse cara que tá em depressão, todo mundo fica, tipo, tirando muito sarro dele por ele estar fazendo nado sincronizado. Porque era pra ele estar fazendo qualquer outra coisa que fosse mais... Mas, às vezes, a tua resiliência vai estar num lugar completamente diferente do que tá do outro. Exatamente, nesse lugar criativo, né? Você não precisa, tipo... Nossa, que ser chamado daí no programa do Pedro Bial para falar sobre a sua resiliência para daí, olha só, ele conseguiu overcome. E assim, tem outra coisa, né? A gente só fica sabendo de histórias de pessoas resilientes, de muito sucesso. A gente não fica sabendo da história da pessoa comum que não teve resiliência. Acabei de ver aqui até a diferença e a similaridade entre resiliência e superação, porque caminha muito, muito junto, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, a mulher negra da comunidade que perde o emprego, que faz a coxinha, que faz não sei o que e tal, ela não se vê dentro desse conceito de resiliência, sabe? Então, você só é resiliente também quando alguém chega e te reconhece com essa característica, né? Você é validado sempre pelo olhar do outro. Então, se alguém chegar e falar, nossa, olha como a Benedita é resiliente. Sim. E aí ela vai se sentir resiliente. Então, eu fico pensando
como é que eu posso me ancorar em ter dicas para me tornar mais resiliente, sendo que se eu não for validado, sabe? Eu não vou no TED Talk, eu não vou no Bial, eu não sou validado por isso, eu sou uma sobrevivente, eu tenho 2, 3 filhos para criar, e eu preciso levantar todos os dias para colocar comida para as crianças. Então, Sim. esse termo me parece um termo quase que muito mais da academia, sabe? Sim, com certeza, com certeza. A gente tá num lugar... que você não... A gente entra, tá? Qual que é a diferença daí entre ser resiliente e ser sobrevivente, né? Outra coisa é você utilizar o resiliência para denominar uma população praticamente inteira, que é o Brasil. Sim. Onde a gente precisa ser isso. Exato. E dentre todas as obrigações que a gente já tem, né? Também de pagar conta, de ganhar dinheiro, de ser mulher, de se empoderar, de ser feminista, de tal, a gente ainda agora precisa ser resiliente. Exato. Parece que tem que ser... tem que sempre ir fazendo um check, assim, nas caixinhas, né? É tipo, tá crescendo isso. Tá crescendo. Tipo, antes era só ser bonita e saber cozinhar. Ai, que e fazer fácil bordado. que era. Ai, não dá pra voltar. Não é? Era mais fácil. Agora você tem que ser isso, você tem que ser boa mãe, você tem que ser uma empresária de sucesso, você tem que ser resiliente, porque você vai ter frustrações, você tem que falir, tem que conseguir voltar, tem que não sei o quê, pra daí ser considerado qualquer coisa, né? E saber falar em público, né? E fazer o seu TED Talk. O importante é chegar no TED Talk e mostrar pro mundo que você venceu. Daí foi. Daí pode ir morte, né? Daí já deu. Daí você você segue. pode voltar cada a ser pessoa... só bonita, né? Exato. E não precisa fazer mais nada. Mas tem uns termos que são muito da academia, mas que é engraçado, que por mais letrado que você seja, às vezes parece até, inclusive, mais fácil de cair nesses lugares. Nessas arapucas, dessas nomenclaturas e dessas necessidades de se encaixar em algumas coisinhas, né? É isso, tipo, a pessoa talvez que seja resiliente real, resiliente raiz, no dia a dia... Resiliente raiz. Não é? Eu adorei essa a pessoa é do dia a dia, a pessoa nem sabe que é resiliente, sabe? Ela só é, Ela foda-se. só é. Agora, o Nutella tem que, além de ser resiliente, tem que saber disso, tem que ser reconhecido por isso, tipo, porra. Realmente, e daí sabe o que vem, assim? Aquela pergunta que a gente se fez até no nosso papo de antes da gente iniciar a gravação, se as dificuldades nos tornam pessoas melhores, ou sei lá, não sei. Mas aí eu lembrei da massagista que você foi, e que ela falou, talvez seja um teste, né? Que você esteja passando. E aí eu fico pensando, que teste? Quem é que está aplicando esse teste? Quem está fazendo esse teste? Precisam, se a gente só trabalhar aqui nesse plano terreno, nessa vida que a gente está, se a gente só trabalhar para que a gente supere, compreenda o que está acontecendo, foque na solução, foque menos nos problemas, seja mais positivo. Isso já é trabalho pra caramba. E aí agora, se você absorver essa ideia de que isso é um teste, quer dizer, eu passei agora, mas vai voltar. Você fica atenta que pode voltar. Se você não resolver aqui... então ela falou isso. Então, ela falou. Não, se você não resolver tudo, você ainda vai voltar em outras vidas. Quer dizer, o negócio não tem fim. Entendeu? Não tem fim. Pra mim, o suicídio é sempre a solução. Eu sempre acabo nisso, porque pra mim, eu paro de forjar sentido.
quando vem essa coisa do tipo, mas vai ser tipo uma repetição da repetição da repetição da repetição da situação. Nessa visão de várias religiões ou mesmo de linhas filosóficas assim, de existência, etc, que acreditam que você volta para que você se torne cada vez um ser mais evoluído. Eu acho que a gente tem um alento de que quando a gente morre, a gente esquece, você zera. Se você vê outras coisas, de vários outros lugares que hoje a gente também vive e não sabe de onde vem, né, de ancestralidades, de etc., tá tudo certo. A gente tenta na próxima, porque nessa eu não tô dando conta. Então, essa ideia de que, olha, tem que resolver aqui, tem que resolver agora, tem que ser resiliente, tal, isso te dá uma angústia infinita. Funciona assim. E também eu tava conversando com uma amiga minha esses dias, que ela nunca tinha passado por nenhum trauma até então, assim, ela passou por um trauma nos últimos tempos, mas até então ela nunca tinha tido nenhuma situação traumática, real, assim, grave na vida, né? E daí ela falou que hoje em dia ela consegue ver a diferença que é quando você passa por uma situação traumática. Você perceber que não é fácil ser resiliente. Que não é fácil. Tipo, não é só pegar uma bike e dar uma volta. E às vezes e quanto isso às vezes demora pra você perceber. Né? Porque é muito mais fácil você apontar pro coleguinha do lado e falar, sabe? A vida é mó legal, na real. Quando você passou por poucas situações traumáticas. Então... Olha, quando eu tive o câncer, todo mundo chegava pra mim quando eu tava lá, deitada numa cama, etc. Todo mundo falava assim, você tá bem? Você tá bem? Sim, eu tô bem, tá tudo certo. Sim, tô com um pouco de dor e tal, mas tá tudo bem. Aí a pessoa falava, mas o que você tem mais medo? Sempre vinha essa pergunta das pessoas que estavam ao meu redor. E eu dizia assim que o que eu tinha realmente mais medo nem era o medo de morrer, né? Ainda que eu tivesse uma filha, mas eu falava, o maior medo que eu tenho é do meu mental. Porque eu, de fato, é uma caixa preta. Eu não sei o que vai vir. E de fato a gente não sabe o que vai vir. É como a tua amiga, até ela passar por uma situação dessa, ela nunca tinha adentrado em lugares escuros ali. Sim. Esse era um grande medo meu, de mergulhar em lugares que eu não tivesse ferramenta para lidar com aquilo. E então eu fiquei durante essa fase, assim, que foi a mais pesada e tal, esperando. Eu tava sempre assim, tipo, sabe, em alerta. Mas eu sobrevivi e hoje tô aqui no meu primeiro Meias Talk, falando sobre isso. E agora participo de grupos de apoio. Não é? Não, o primeiro Meias é um pouco o meu TED Talk, inclusive. Né? Já que a gente... É o que a gente faz. Eu acho que eu tô aqui forjando sentido e criando identidade, construindo identidade com isso. Mas isso não quer dizer, por exemplo, eu não superei, assim, tipo, eu tive alguns traumas, mas o último, maior, ainda está sendo superado. Ainda estou em andamento, então... É isso, hoje, tipo, antes da gente começar o primeiro mês, eu tava tipo, tem que gravar o primeiro mês. Não, eu tava tipo, a Thaís podia mandar uma mensaginha agora falando assim, tipo, não vou poder. Eu também queria que eu recebesse. Mas agora eu fiquei feliz que a gente não se mandou essa mensagem, porque foi muito bom. Eu também, eu tô gravando em pé aqui, né? Eu tô fazendo esteira enquanto eu tô fazendo coisa. Por isso que eu tava ouvindo um barulho, então. Isso, é esteira, com certeza. Óbvio, eu liguei a esteira e tô sentada aqui do lado, olhando ela. Comendo um donut. Ai, Então, eu acho
o nosso programa de hoje? Eu acho também. Tá ótimo, porque a gente, agora nos últimos tempos a gente vai ficar fazendo programa sempre de 1 hora, pelo amor de Deus, chega. Ninguém aguenta, entendeu? Esse negócio, fica reclamando aqui. Tá, pessoas, nosso e-mail, primeiromeias@gmail.com. Nos sigam no Instagram, Primeiro Meias, no Spotify, se não me engano, a gente também tá no Deezer, no Deezer, também tá no YouTube. A gente tenta estar, enfim, em todas as plataformas de podcast. Temos a nossa playlist com todas as maravilhosas músicas que tocam aqui, escolhidas por nós mesmos. E é isso aí. Até o próximo programa. Até a semana que vem. E um beijo para todos e sigamos todos aí não resilientes. Exato, fazendo o que vocês bem entenderem da vida de vocês. Exatamente. Tá? É isso. Então tá. Obrigada. Gente. Beijo. Tchau.